Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius Marcomini de História. Estou aqui para fazer a tarefa com vocês do professor Phelps, setor 162, módulo 3. Gente, estou deixando aqui no canto o meu Instagram para possíveis dúvidas, podem me procurar, eu vou estar sempre pronto para responder a vocês. Desejo a todos vocês, a família de vocês, muita força nesse momento difícil que todos nós estamos passando. E desejo que todos tenham saúde e muito foco nos estudos aí, que todos vocês tenham objetivos e nós professores estamos aqui para ajudar vocês. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro exercício da lista, são 8, é o exercício número 42, tá? Então em 1534 a coroa portuguesa estabeleceu o regime de capitanias hereditárias no Brasil colônia. Entre as funções dos donatários podemos citar. Então, nós temos como tema dessas perguntas a administração colonial. Tá? Então, aqui, logo no início, as capitanias hereditárias e as funções dos donatários. Tá? Então, aqui nós vamos ter a alternativa E como correta. Entre as funções dos donatários, nós temos a fundação de vilas e cidades e a cobrança de impostos. Então, algo bem inicial da colonização brasileira, relacionada aí às capitanias hereditárias. Então, principalmente a doação de sesmarias, por exemplo, algo que mostra essa transição que o mundo vivia no período do feudalismo para a atividade mercantil, principalmente, tá? Então, aí no número 42, a fundação de vilas e cidades, a cobrança de impostos. A número 44, já um pouquinho mais complexa, porque ela envolve a charge. Então, sempre tomar cuidado em questões que vêm com textos, com charge, porque alguns a gente utiliza mais os dados que vêm na charge ou no texto, e em outros menos. Nessa aqui a gente vai utilizar bastante, tá? Então, vamos ver aqui a charge. Projeto Governador Geral. Então, logo a gente vê que é uma questão de governo geral, e esse é um projeto Governador Geral, é algo do início desse governo geral. Então, os portugueses ali diziam, ó, não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês. Então, mostra a preocupação dos portugueses em fazer algo mais bem feito do que foi feito no período das capitanias, né? E vão acabar falando francês, mostrava as invasões que ocorriam principalmente por parte dos franceses, que colocavam em risco as posses portuguesas aqui na América. Então nós temos que achar uma alternativa que corresponda a isso que a charge está nos mostrando, tá? E essa alternativa é a alternativa B. As dificuldades encontradas pela coroa portuguesa no início da colonização do Brasil, uma vez que, em virtude, dentre outros, do fracasso das capitanias hereditárias, a colônia sofria constantes ataques de piratas europeus, principalmente, aí no caso, os franceses, né? Então, o fracasso das capitanias hereditárias, um problema aí na colonização e na ordem da colonização do Brasil. Então, a necessidade de se trazer a maior presença do Estado português aqui no Brasil, por isso a formação do governo geral. Ok? Próxima questão, a questão número 45. Uma entrevista da professora doutora Nancy Vieira, lá no jornal da Unicamp. A aldeia é um espaço escolhido e organizado pelo próprio índio. E o aldeamento é resultado de uma política feita por vontade dos europeus para concentrar comunidades indígenas. A afirmação acima refere-se aos aldeamentos missionários e às transformações que eles trouxeram à vida dos indígenas no período colonial da América Portuguesa. Os objetivos das missões jesuíticas eram, então, aqui bem simples, né? Quais eram os objetivos das missões jesuíticas?
né? Então aqui nós vamos ter a alternativa E mais uma vez, né? A catequese, a catequização dos índios, era uma necessidade inclusive da Igreja Católica. A proteção dos indígenas, sobretudo dos perigos tanto de doenças quanto de escravização, né? E a assimilação, dos nativos ao sistema colonial, né? O que implicou para os índios a modificação de hábitos, crenças religiosas, sistema de trabalho, organização habitacional. Ou seja, inserir o índio naquilo que os portugueses tinham como lógica do pacto colonial, do sistema colonial como um todo. Ok? Próxima questão. Questão número 47. Em 20 de março de 1570, foi promulgada em Portugal uma lei proibindo o cativeiro dos índios no Brasil, com exceção dos que fossem tomados em justa guerra. Justa guerra, ou guerra justa, né? Nós vamos ver lá na última questão. Tá? No século XVIII, o Marquês de Pombal, mais uma vez, proibiu a escravidão indígena. Ao longo do período colonial foram decretadas várias leis nesse sentido. Essa sucessão de leis proibindo a escravidão indígena revela o que, gente? O que essa idas e vindas aí na questão dos indígenas revela? Ela revela um conflito, né? Ora mais favoráveis aos indígenas, ora menos favoráveis, depende do interesse. Então, no caso dos jesuítas, por exemplo, querendo proteger, no caso dos colonos, ou até futuramente aí, no século XVI, XVII principalmente, os bandeirantes. Então, qual alternativa mostra isso? A alternativa D, né? O conflito de interesses manifestado durante esse período entre os sujeitos envolvidos no processo de colonização, no caso do Brasil. Ok? Lembrando, gente, mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês queiram fazer, podem me procurar lá no Instagram, vinicius.marcomini. Questão número 51. O índio era o único elemento, então, disponível para ajudar o colonizador, como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical. E para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecida sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. A gente acabou de tratar isso na questão anterior, por exemplo. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Então, essa aproximação dos jesuítas com os indígenas, ela se deu de que forma, gente? Os jesuítas não chegaram aqui falando português com os índios e os índios responderam, tudo bem, beleza, vamos lá. Essa relação, ela teve que acontecer inicialmente baseada na língua geral dos indígenas, que era o tupi, né? Então, primeiro em tupi para depois fazer o processo de catequese, de ensinamento dos costumes europeus. Então, isso a gente vê na alternativa E, comunicação pela língua geral baseada no tupi, essa questão aqui do Enem. Certo? Vamos para a questão 52. O Brasil colonial foi organizado como uma empresa comercial, resultante de uma aliança entre burguesia mercantil, a coroa, e a nobreza. Essa aliança refletiu-se numa política de terras que incorporou concepções rurais, tanto feudais como mercantis. Então, aqui é o período do mercantilismo, né? Marcado muito aí pelo sistema colonial, pelo pacto colonial, pelo regime de plantation. Tá?
A constatação de que essa aliança refletiu-se numa política de terras que incorporou concepções rurais, tanto feudais como mercantis, justifica-se, pois a política de terras desenvolvida por Portugal durante a colonização brasileira. Então nós temos aí a alternativa C. Inicialmente, envolveu tanto a cessão vitalícia do usufruto da terra para os donatários, né, que continuavam a ser propriedades da coroa. Ou seja, a coroa fazia doação dessas terras, mas continuava proprietária dessas terras, pelo menos em tese. Quanto à orientação principal do uso da terra para monocultura exportadora, né, principalmente de cana-de-açúcar, para o mercado externo, e principalmente formação de latifúndios aqui no Brasil, trabalho escravo. Okay? Então, aí na 52, alternativa C. Questão número 53. Aqui vai ser uma questão também que vai envolver a invasão dos franceses, como a gente já viu naquela questão da charge. Eu, por vezes, tenho dito a Vossa Alteza aquilo que me parecia acerca dos negócios da França. E isto por ver, por conjecturas e aparências grandes, aquilo que podia suceder dos pontos mais aparentes, que consigo traziam muito prejuízo ao Estado e aumento dos senhorios de Vossa Alteza. E tudo se encerrava em Vosso Senhor. Trabalhardes com modos honestos de fazer que essa gente não houvesse de entrar nem possuir coisa de vossas navegações, pelo grandíssimo dano que daí se podia seguir. O trecho acima foi extraído de uma carta dirigida pelo padre jesuíta Diogo de Gouveia ao rei de Portugal, Dom João III, escrito em Paris, em 17 de fevereiro de 1538. Seu conteúdo mostra... O que ele mostra, gente? Ele mostra uma preocupação desse jesuíta com as invasões francesas, com os negócios da França em terras que possuíam a Portugal, no caso o Brasil, né? Então nós temos aqui a letra A, a persistência dos ataques franceses contra a América, que Portugal vinha tentando colonizar de modo efetivo desde a adoção do sistema de capitanias hereditárias, que é 1538, então é bem o início aí das capitanias hereditárias no Brasil. E a última questão, uma questão aberta da Unicamp. Desde o início da colonização, os portugueses chamaram de tapuias os grupos indígenas que julgavam bárbaros por seus hábitos culturais distintos dos que habitavam o litoral e por seu poder de resistência aos portugueses. Letra A. Contextualize historicamente o significado de guerra justa para os portugueses a partir do fim da Idade Média. Então, gente, o conceito aqui de guerra justa, né, que para os portugueses justificava a escravidão dos indígenas, ele vem lá de trás, por exemplo, lá do Império Romano, em que os romanos justificavam suas guerras como algo preventivo ou contra os inimigos do poder para civilizar os não civilizados, para civilizar os chamados povos bárbaros, o outro, aquele que era estranho, né? E isso foi resgatado aqui pelos portugueses. Outro momento da história que esse termo guerra justa foi utilizado, por exemplo, na Guerra de Reconquista, quando os cristãos utilizavam esse termo para combater os mouros, os muçulmanos que tinham dominado a Península Ibérica. Tá? E letra B, indique duas práticas dos indígenas que os portugueses consideravam bárbaras. Então aqui os portugueses, né, portadores da civilidade, apontavam como bárbaros os costumes autóctones, ou seja, os costumes dos nativos, de antropofagia, a nudez, poderia ser citada também, por exemplo, a poligamia, tá? Então eram costumes que eles julgavam não civilizados, bárbaros, portanto. Então encerramos aqui. Bons estudos para todos. Qualquer dúvida pode procurar lá no Instagram. E se cuidem. Abraço.